E aí, amiguinho, amiguinha, mancebinho, mancebinha, tudo bem? Maravilha? Espero que sim. Espero que você esteja aí tranquilão, porque hoje nós vamos falar do lançamento horizontal. Meu amiguinho, nas aulas passadas nós falamos da queda livre e do movimento vertical. Agora nós vamos fazer o movimento horizontal. Galera, o lançamento horizontal, não movimento horizontal, lançamento horizontal, ele tem que ser estudado por meio da composição de dois movimentos. Tá? Porque quando a gente lança horizontalmente um corpo, ele vai ter uma parte do seu movimento na horizontal, logicamente, que é um movimento uniforme, porque se não tem resistência do ar, não existem outras forças agindo na horizontal, pelo princípio da inércia ele continua indo, mas quando a gente lança horizontalmente alguma coisa, essa coisa começa a cair. E aí nós temos um movimento também na vertical. Olha que louco! O lançamento horizontal é uma composição de um movimento uniforme na horizontal com uma queda livre. Juntando isso, nós vamos ter aquela tradicional trajetória, que é uma trajetória, que é um arco de parábola. Então, olha só essas animaçõezinhas que eu coloquei aqui, ó. Quando a gente joga, assim, um canhão, né? Nós temos a velocidade inicial só no eixo X, só no eixo horizontal. Percebam que no Y ainda é nula, e conforme cai, a componente Y vai aumentando, só que a componente X se mantém constante, porque não existem forças na horizontal. Compondo esses dois movimentos, o que a gente observaria é uma trajetória assim parabólica, um arco de parábola. Outro exemplo muito legal é esse daqui, ó. Perceba que na vertical nós temos a ação da gravidade e na horizontal não. Quando a gente associa o movimento em verdinho com o em vermelho, que são dois separados e compõem, nós vamos ter esse movimento azul, sacou? Então a gente pode estudar separadamente o movimento na horizontal e o movimento na vertical. E o que une esses dois movimentos, né? O que tem de igual nesses dois movimentos? O tempo. O mesmo tempo que percorre um tanto em X, percorre outro tanto em Y. O tempo é o grande unidor, não sei se existe essa palavra, o que faz a união, né, que relaciona o movimento na horizontal com o movimento na vertical. A gente pode estudar separadamente o movimento na horizontal e o movimento na vertical e depois compor, sempre partindo do princípio e sabendo que o tempo é o mesmo nos dois movimentos, nas duas direções. Beleza? Outro exemplo muito interessante é esse, desprezando a resistência do ar para o corpo que foi solto ali pelo avião. Não sei se vocês já perceberam, mas todo filme de guerra, o cara solta a bomba e faz uma curva, né? Por quê? Porque senão a bomba cai embaixo dele praticamente. E aí o avião acaba sofrendo as consequências. Então observe em filmes de guerra que ao lançar, ao soltar a bomba, os aviões eles fazem a curva e sai vazada, porque senão a bomba cai embaixo deles. Observe que a velocidade, o vetor em X na horizontal não muda e o vetor em Y na vertical ele vai aumentando. Beleza? Então aqui algumas animaçõezinhas. Aqui, galera, tem uma observação muito interessante. Se você lança horizontalmente e abandona um corpo na mesma altura, eles vão chegar juntos no chão, por incrível que pareça. Pô, Ganso, mas e essa velocidade na horizontal? Essa velocidade na horizontal vai implicar no alcance. Quanto mais rápido você jogar na horizontal, mais distante ele vai. Vocês conseguem sacar que as equações desses movimentos serão as mesmas que nós já vimos várias vezes no movimento uniforme, no uniformemente variado, na queda livre, no lançamento vertical? São as mesmas equações. O lance é a gente entender o que está acontecendo na horizontal e o que está acontecendo na vertical. Compor esses dois movimentos partindo do princípio que o tempo é o cara que vai ser igual nos dois
movimentos. Então aqui a gente vai fazer uma análise vetorial, né? A gente jogou horizontalmente o corpo, então esse corpo ele saiu daqui, descreveu essa trajetória e inicialmente ele tem uma velocidade inicial que é no eixo X, não tem ainda no eixo Y, beleza? Em Y a velocidade ainda é nula, ele começa a cair. Aí, em um determinado instante, esse Vx ele continua sendo o mesmo, não muda na horizontal. O Vy que vai aumentando, até chegar lá embaixo, quando o Vx é o mesmo e o Vy é o máximo possível. Aí nós temos a resultante das forças, a resultante das velocidades formada pela soma vetorial do Vx com o Vy. Beleza? É muito importante a gente sacar que a velocidade resultante é a soma vetorial. Esse ΔS na vertical costuma ser a altura e o ΔS na horizontal costuma ser o alcance, tá? Então, quanto maior a velocidade que você lança no eixo X, mais longe ele vai, maior é o alcance, mas o tempo de queda, se for da mesma altura, é o mesmo. Na horizontal nós temos um movimento uniforme e na vertical nós temos um uniformemente variado, tá? Então, ó, na vertical, ou melhor, a velocidade resultante, como eu disse, é a soma do Vx com o Vy, certo? Como que a gente vai determinar a intensidade dela? Eu vou calcular o Vx, calcular o Vy e fazer o Pitágoras. Simples assim. Fechou? É assim que se determina a velocidade resultante. Bom, na vertical, o movimento é uniformemente variado. Então, eu vou orientar a trajetória na horizontal para o sentido do movimento e na vertical para baixo. Por isso que essas equações adaptadas ficam dessa maneira aí. O A ali é a aceleração da gravidade, como eu coloquei no finzinho ali do slide. Belezeira? Isso daqui normalmente é zero, porque nós lançamos horizontalmente, né? Então essas velocidades são nulas, sobrando só o restinho das equações. Muito bem. O tempo de queda, ele é calculado exatamente da mesma maneira que a gente fez para a queda livre. Não tem nada de novo, tá? Por quê? Porque esses movimentos são independentes. A queda livre acontece independentemente do lançamento horizontal. O lance é a gente compor, lembrando que esse tempo para cair é o mesmo tempo para percorrer toda a distância que é o alcance. Beleza? Aqui algumas adaptações, o D do alcance, aí no lugar do ΔS eu pus a altura, H0, V0Y, a aceleração e tal, e isso que tem que lembrar. Ao compor esse movimento, a gente tem um arco de parábola e não esqueça, a orientação da trajetória que vai impor o sinal dessas variáveis. Feito o jogo? Muito obrigado, galerinha, pela paciência, pela audiência. Essa é a aula de lançamento horizontal. A próxima é de lançamento oblíquo. Muito obrigado e até a próxima!